Fala, meus discípulos, vocês estão bom? Vamos fazer a resolução desse exercício 3 aqui, que ele é uma coleçãozinha aqui de probleminhas, tá? Mas é bem tranquilo aqui de fazer, tá? No primeiro ele fala assim, ó, se um triângulo retângulo, a hipotenusa, mede 30 centímetros e o cateto mede 18, qual é a medida do outro cateto? Tá? Então ele quer saber a medida de um cateto, sabendo a hipotenusa e o outro cateto, certo? Então, é só a gente aplicar a Pitágoras nele. Caso você queira visualizar o que está acontecendo, você pode, se desejar, fazer um esboço desse triângulo, tá? Então, como que seria isso? Seria um triângulo retângulo, tá? Eu estou desenhando à mão livre, sem o recurso de régua e nada, só para a gente fazer um esboço. Então, eu tenho um triângulo retângulo, tá? Então, vou dar nome para os meus vértices. Aqui vai ser o A, aqui vai ser o B, e esse vértice aqui vai ser o vértice C. O enunciado fala que a hipotenusa mede 30, que um cateto mede 18. Eu quero colocar o 18 aqui, e ele quer descobrir o outro valor. Então, eu vou chamar esse valor aqui de x. Então, é só eu fazer cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado, que é igual a hipotenusa ao quadrado. E resolver essa continha aqui, que é bem tranquila, tá? Então, vai ficar x ao quadrado, que é igual 18 ao quadrado dá 324. Então, coloca aqui. Espera aí que coloquei um sinal de igual ali, é um sinal de mais. Agora sim. É x ao quadrado mais 18 ao quadrado é 324. 324 igual a 30 ao quadrado. 3 ao quadrado é 9, com dois zerinhos aqui. Agora eu vou isolar aquele x quadrado. Vou continuar a conta aqui em cima. Então vai ficar x ao quadrado, que é igual a 900 menos 324. 324. Passei o 324 para o outro lado fazendo a subtração. Tá? Só que eu não quero saber x quadrado, eu quero saber x. Então, eu vou passar essa potência na forma de raiz. Só que, como eu quero saber medidas de comprimento, não faz sentido eu querer colocar aqui mais ou menos na minha raiz, porque valor negativo aqui não vai fazer sentido. Por isso que eu vou considerar só a minha raiz positiva, tá? E vai ficar a raiz quadrada de quanto? Quanto que é 900 menos 324? Dá 576. Então, 900 menos 324 dá 576, tá? E raiz quadrada de 576 vai dar 24. 24 o quê? 24 centímetros, porque o exercício inteiro está sendo trabalhado com centímetros. Então, aqui vai ser 24 centímetros e acabou o exercício A. Então, o nosso exercício A era só isso. Beleza? Vamos para o nosso exercício B. No exercício B, ele fala que tem um retângulo e os lados medem 12 e 16 centímetros. Ele quer saber a diagonal desse retângulo. De novo, se você sentir a necessidade de desenho, então eu vou estar desenhando ele aqui, ó. Só um esboço aqui de novo, a mão livre, beleza? Então, ó, tem um retângulo, tá? Então eu vou dar nome para os vértices aqui, eu vou chamar aqui de A, aqui de B, aqui de C e aqui de D, tá? E existe uma diagonal aqui nesse retângulo aqui que ele quer que calcule. Eu vou chamar de x. E ele fala que esse retângulo tem medidas de 12 por 16. Vou colocar o 16 aqui em cima. E ele quer saber essa diagonal. Se você prestar atenção, aqui ó, a gente tem nessa região aqui um triângulo retângulo, onde a diagonal é a hipotenusa e os lados do retângulo aqui vai ser os catetos. Tá? Então, para a gente calcular essa diagonal, basta a gente usar a fórmula de Pitágoras de novo. Tá? Então, hipotenusa ao quadrado é igual a cateto
quadrado mais cateto ao quadrado, tá? Então, x ao quadrado é igual a 12 ao quadrado, é 144, mais 16 ao quadrado é 256, 256, tá? Fazendo essa soma, eu tenho que x ao quadrado vai resultar em 400. Então, 144 mais 256 dá 400. Tira a raiz aqui. Então, de novo, pelo mesmo motivo do exercício anterior, eu só vou considerar a raiz positiva. Então, raiz quadrada de 400 é igual a 20 centímetros. Então, o valor da diagonal desse retângulo é 20 centímetros. E acabou o exercício B. Perceba que são exercícios bem simples de se estar realizando, tá? Beleza? Então, vamos calcular agora o exercício C, que ele quer saber o perímetro e a área desse triângulo que ele deu aqui para a gente. Só que para a gente calcular os dois primeiros, a gente vai ter que calcular o valor de x, tá? E é triângulo retângulo, então a gente vai usar a mesma regrinha. Então, vamos lá. Hipotenusa é x mais 8. Então, tudo isso elevado ao quadrado. Então, o parênteses aqui é obrigatório, não é facultativo. Você é obrigado a colocar esse parênteses aqui. Então, x mais 8 ao quadrado é igual a x ao quadrado mais 20 ao quadrado. Hipotenusa ao quadrado é igual a cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado. Se você observar aqui, a nossa hipotenusa é o quadrado da soma, tá? Então, como que a gente resolve o quadrado da soma? É o quadrado do primeiro, então, o quadrado do primeiro, mais, porque ali no nosso parênteses tem um sinal de mais, duas vezes, que é da fórmula, duas vezes o primeiro, que é o x, vezes o segundo, que é o 8, o primeiro que aparece no parênteses e o segundo que aparece no parênteses. Então, duas vezes o primeiro vezes o segundo, mais, porque aqui é sempre mais, o segundo ao quadrado. Igual a x quadrado, que não tem o que fazer, mais 20 ao quadrado é 400. Se você observar aqui, a gente tem um x quadrado nos dois lados. Ó. Eu posso cancelar esse x quadrado com esse x quadrado, que cancela. Tá? Ou, se você preferir, passa um do x quadrado para o outro lado, ele vai negativo, que vai dar zero. É equivalente. Tá? 2x vezes 8, então 2 vezes 8 dá 16. Vai dar 16x, que é igual a 400. Hoje você não esqueceu do 8 ao quadrado? Não, eu não esqueci ele não. É que eu já vou colocar ele para cá. Negativo. 8 ao quadrado é igual a 64. Então, como eu troquei ele de lado, ele vai como menos 64. Tá? Eu economizei uma passagem aqui. Beleza? Agora eu vou pegar o 16 e vou passar dividindo. Então vai ficar x é igual. Então vamos fazer essa subtração aqui. 400, tá? Então 400 aqui, menos o 64, a gente vai ficar com 336. 336. Dividido pelo 16, que eu acabei de passar, então vai ficar 336 dividido por 16, que vai dar 21. Como aqui ele não trabalha com nenhuma unidade, eu vou colocar aqui a unidade U. Tá? Então, 21 unidades. Beleza? Só que não é isso que o exercício pede, né? O exercício pede o perímetro e a área. Só que para isso eu tenho que determinar o valor de x. Então, vamos agora calcular então, o valor do nosso perímetro. Tá? Perímetro, símbolo de perímetro é 2π. Beleza? Então, o que é o perímetro? É a soma de todos os lados. Então, ó, é 20 mais, que é um cateto, né? Mais x, que é o outro cateto, mais a hipotenusa, que é x mais 8. Aqui o parênteses não se faz necessário, porque eu só estou fazendo soma. Ok? Então, o perímetro, que é 2π,
tá? É igual, ó, dá para eu somar já o 20 com o 8, que fica 28. E substituindo o x pelo valor que a gente acabou de encontrar, vai ficar 21 mais 21. Então, o perímetro do nosso triângulo vai ser 28 mais 21 mais 21, que resulta em 70. 70 unidades. Beleza? Pode ser centímetro, metro, 70 unidades. Tranquilo? Aí, acabou o exercício? Não, porque ele pede mais coisa o exercício. O exercício, além disso, ele vai pedir para a gente calcular o valor da área, certo? Então, vamos calcular o valor da área dessa figura. Então, para calcular o valor da área, como é um triângulo retângulo, a gente pode fazer cateto vezes cateto dividido por 2. É uma característica de área de triângulo retângulo. Multiplica os catetos e divide por 2. Tá? Por que pode multiplicar os catetos? Aqui no exercício B, acho que fica bem justificado. Ó. Os catetos do triângulo retângulo formam o lado de um retângulo, certo? Então, o triângulo retângulo sempre vai ser a metade de um retângulo. Então, eu posso estar utilizando essa fórmula, beleza? Então, a área desse triângulo retângulo vai ser x vezes 20 dividido por 2, certo? Aqui, ó, 20 e o 2 dá para estar simplificando, certo? E eu vou fazer agora a substituição aqui. Então, eu vou fazer que A de área é igual a x, que vale 21, vezes 20 simplificado por 2 é 10. Então, a área desse meu retângulo é 210 unidade quadrada, porque é unidade de área. Então, a mesma unidade que eu estiver usando aqui para medir os comprimentos vai ser a unidade que eu vou estar utilizando aqui, só que agora quadrada, porque é área e não mais comprimento que eu estou medindo. Beleza? Então, a área dessa figura é 210 unidade quadrada. Beleza? E por fim aqui, o nosso último exercício, tá? Dessa página aqui, ele pede para a gente estar resolvendo o seguinte. Em um losango, as diagonais medem 16 e 12. Determine a área e o perímetro. Então, de novo, ele quer a área e perímetro. Então, vamos lá. Vamos fazer um esboço aqui desse losango. Então, eu tenho um losango, mais ou menos assim, tá? E ele fala o seguinte, ele fala que as diagonais, ou seja, essa diagonal aqui e essa diagonal aqui, a diagonal maior e a diagonal menor, medem 16 e 12 respectivamente. Então, a diagonal menor aqui é de 12 e a diagonal maior mede 16. Só que uma característica do losango é o seguinte, esse ponto aqui é o ponto médio das diagonais. Então, se ele é o ponto médio, significa que cada uma dessas partes aqui é a metade da sua diagonal. Então, se a diagonal maior mede 16, significa que cada partezinha aqui mede 8. E se a diagonal menor mede 12, significa que cada partezinha aqui mede 6. E se você observar, a gente tem 4 triângulos retângulos, aonde os lados do nosso losango são hipotenusas desses triângulos retângulos. Tranquilo? Então, para ficar mais fácil para a gente visualizar, eu vou dar nome aqui para os vértices. Aqui eu vou chamar de vértice A, aqui eu vou chamar de vértice B, aqui eu vou chamar de vértice C, e aqui eu vou chamar de vértice D. Beleza? Então, para eu calcular o perímetro do meu losango, eu vou precisar descobrir o valor de x. Uma vez que eu descobri o valor de x, multiplico por 4 e eu tenho o perímetro. Beleza? Então vamos começar por aí. Para eu descobrir o valor de x, eu vou ter que usar Pitágoras, porque ó, eu tenho um triângulo retângulo de cateto 6 e 8 e hipotenusa x. Tá? Então vai ficar x ao quadrado, que é igual
a 6 ao quadrado mais 8 ao quadrado. X ao quadrado é igual a 36 mais 64, tá? Tiro a raiz para o outro lado, porque eu não quero saber x quadrado, eu quero saber x. Então, vai ficar a raiz quadrada de 36 mais 64 é 100. E raiz quadrada de 100 é 10. Então, eu sei que o lado do losango mede 10 centímetros, ok? Com isso, eu consigo calcular agora o perímetro da minha figura, certo? Então, o perímetro da minha figura vai ser o seguinte. Então, 2π de perímetro, certo? O perímetro da minha figura é 4 vezes o lado da minha figura. Então, o perímetro da minha figura é 4 vezes 10. Portanto, o perímetro da minha figura é 40 centímetros. Beleza? E a área do meu losango tem uma fórmula específica para a área. A área de losango é diagonal maior vezes diagonal menor dividido por 2. Tá? Então, vamos lá para a nossa formulinha de área de losango. Diagonal menor vezes diagonal maior, tudo isso dividido por 2. Aí, se você preferir, você pode vir aqui, ó, o 16 e o 2 dá para simplificar, certo? Por 2. Então, calculando agora aqui, eu vou ficar com a minha área sendo 12 vezes 8, e 12 vezes 8 dá 96 centímetros quadrados. Então, aí eu tenho a área da minha figura aí, que no caso é a figura de um losango. Então, agora, pessoal, a gente vai para o exercício E. Ele traz algumas figuras geométricas e a gente vai estar calculando essas figuras geométricas aí, que vai ser normalmente aqui, como está vendo, triângulos retângulos, tá? Onde a gente vai ter que calcular ou o cateto ou a hipotenusa dele. Então, vamos lá então. O primeiro triângulo, ele traz x sendo uma hipotenusa, tá? Então, hipotenusa ao quadrado é igual a cateto ao quadrado. No caso aí, o nosso cateto mede 2, fica 2 ao quadrado, mais 3 ao quadrado. Então, x ao quadrado é igual a 4 mais 9. Tira a raiz, pelo mesmo motivo que eu já falei, sempre raiz positiva. Então, vai ficar a raiz quadrada de 9 mais 4, 13. Então, x vale raiz de 13, e raiz de 13 é uma raiz irracional, então a gente deixa indicado, a gente não calcula. E já acabou o exercício. Bem tranquilinho. A mesma coisa acontece aqui no próximo triângulo, né? Que também é hipotenusa. Então, vamos lá. Vai ficar x ao quadrado, que é igual a 11 ao quadrado, mais 12 ao quadrado. Então, vai ficar x ao quadrado é igual a 11 ao quadrado é 121, mais 12 ao quadrado, 144. Agora, a gente só faz a soma disso. Então, a gente vai ficar x é igual a raiz quadrada de 121 mais 144 dá 265. Então, 265. E, de novo, 265 é uma raiz irracional, então a gente não calcula, portanto, a gente deixa indicada essa raiz. E no último triângulo que a gente tem aqui, a gente tem o x sendo um cateto, beleza? Então, vamos calcular o cateto desse triângulo. Então, vai ficar
x ao quadrado mais 6 ao quadrado, que é igual a 8 ao quadrado. Então, vai ficar x ao quadrado mais 36, que é igual a 64. Vamos isolar esse x quadrado aqui. Então, vai ficar 64 menos 36. E para finalizar aqui, a gente vai tirar a raiz, tá? Porque a gente não quer saber x quadrado, a gente quer saber x. E a gente faz 64 menos 36 e dá 28. E, de novo, 28 é uma raiz irracional, então a gente não calcula essa raiz irracional, a gente só deixa ela indicada. Beleza? E esse é o exercício E, que já acabou. E, por fim, o exercício F, ele fala o seguinte, tá? Em um terreno plano, de forma retangular, medindo 720 de comprimento por 540 de largura, foi dividido em lotes quadrados com dimensões iguais. Então, todos os lotes desse terreno têm dimensões idênticas, iguais e quadradas. Tá? Importante essa informação. Considerando que esses lotes tenham lados com o maior comprimento possível, ou seja, ele foi dividido em lotes quadrados, sendo esses lotes os maiores possíveis. Tá? Em quantos lotes o terreno foi dividido? Então, vamos imaginar o seguinte, ó, a gente tem um terreno aqui, então, vamos imaginar o terreno. Olha só que terreno bem retinho que eu estou fazendo aqui. Um terreno retangular, medindo 720 e 540. Então, 540. E ele foi dividido em lotes. Então, ele vai ser cortado em lotes. Lotes esses, que são lotes quadrados, que não está aparecendo muito mais. Se o texto está falando que são lotes quadrados, são lotes quadrados. E ele quer saber a quantidade de lotes. Quantos desses aqui, ó, eu vou conseguir fazer. Tá? Para isso, tá, eu tenho que descobrir o tamanho de cada um desses lotes aqui, largura e comprimento de cada um desses lotes. No caso, se eu descobrir a largura e o comprimento de ou a largura ou o comprimento, eu já descobri os dois, porque são lotes quadrados, tá? Para eu determinar a quantidade de lotes que vai ter aqui. Ou eu vou determinar a quantidade de, o tamanho de cada um desses, ou a quantidade de lotes que eu vou ter em cada um dessas medidas, no comprimento e na largura. Tá? E eu consigo fazer as duas coisas ao mesmo tempo calculando o MDC. Tá? Então, eu consigo, ao mesmo tempo, descobrir o tamanho que vai ter cada um dos lotes e eu consigo também descobrir a quantidade de lotes que eu vou conseguir ter aqui no comprimento e a quantidade de lotes que eu vou ter aqui na largura. Uma vez que eu sei essa quantidade, eu consigo multiplicar aqui e descobrir a quantidade de lotes. E isso tudo eu consigo fazendo o cálculo do MDC usando a técnica de fatoração. Tá? Então, se eu fazer o MDC aqui usando a técnica de fatoração, eu consigo as duas informações ao mesmo tempo. Como que é o MDC usando fatoração? Então, vamos lá. 720 é uma medida e 540 é a outra medida. Então, ele quer dividir o terreno usando o maior valor possível. Então, o maior divisor comum entre esses dois valores aqui, que são terrenos quadrados, ele vai estar gerando, então é um valor comum entre esses dois lados aqui, e ele quer o maior. Então, é a maior divisão comum entre esses dois números, MDC. Beleza? Como que a gente calcula MDC usando fatoração? Eu vou fazer a fatoração aqui, só que eu só posso fatorar por números por números primos, obviamente, que divida os dois números ao mesmo tempo. Tá? Eu não posso dividir por um valor que divida apenas um dos valores. Tá? Então, por exemplo, aqui é par. Então, eu posso usar o número 2 aqui, porque o 2 divide o 720 e divide o 740. Então, 720 dividido por 2 dá 360.
E 540 dividido por 2 dá 270. De novo, eu tenho o número par. Então, dá para dividir por 2 de novo. Então, 360 dividido por 2 dá 180. E 270 dividido por 2 dá 135. Agora, eu não posso mais dividir por 2. Por quê? O 135 não divide por 2. Tá? Independentemente do teu 180 aqui, eu não posso dividir por 2 por causa do 135, porque o 135 é ímpar. Beleza, então eu vou para o próximo número primo, 3. Os dois números dividem por 3, então eu vou dividir por 3. 180 dividido por 3 dá 60. E 135 dividido por 3 dá 45. 60 e 45 dá para dividir por 3. 60 dividido por 5 dá 20. E 45 dividido por 3 dá 15. Agora, eu não posso dividir por 3 por causa do 20. 20 não dá para dividir por 3. Mas dá para dividir por 5. E o 15 também. Então, 20 dividido por 5 e 15 dividido por 5 dá, respectivamente, 4 e 3. Beleza. 4 e 3 são números primos entre si e não tem como mais eu continuar. Então, o MDC de 720 e 540 é a multiplicação de todos esses valores aqui. Ó. Então, 2 vezes 2 vezes 3 vezes 3 vezes 5 dá 180. Ou seja, eu vou construir nesse terreno aqui lotes quadrados que têm medida de 180 metros por 180 metros. Aí você pega 720, divide por 180, pega 540, divide por 180 e você descobre a quantidade de lotes que você vai ter na largura e no comprimento. Só que você já fez essa divisão, então você não precisa fazer 720 dividido por 180. E não precisa fazer 540 dividido por 180. Se você fizer isso, vai dar 4 e vai dar 3. Se você perceber, é justamente os valores que tem aqui. Ou seja, no seu comprimento aqui, você vai ter 4 lotes, que nem eu desenhei aqui. Ó. Você vai ter 4 lotes aqui. E na sua largura, você vai ter 3 lotes. Então, você tem 4 lotes aqui no comprimento e 3 lotes aqui na largura. Tá? Então, sabendo isso, você consegue descobrir o total de lotes que você vai fazer nesse terreno. Tá? Então, qual é o total de lotes? É 4 vezes 3. 4 vezes 3, 12 lotes. Então, nesse terreno de 720 por 540, você consegue fazer 12 lotes quadrados medindo 180 por 180, que é justamente isso que o exercício pede. Então, quantos lotes você consegue fazer? Você consegue fazer 12 lotes de 180 por 180. Beleza, pessoal? Então, o exercício 3, ele era esse. Tá? Ele era um exercício mais extenso, porque ele tinha vários probleminhas dentro do exercício 3. Mas, uma vez que a gente resolve eles, a gente percebe que eles são bem simplesinhos. Tá? Envolvia o MDC e era um exercício que envolvia Pitágoras. Beleza? Tranquilo? Então, acabou o exercício e até a próxima.